Bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal Arquivo Morto Brasil. Meu nome é Deise Clementino Souza e esse é mais um vídeo que vai para uma das playlists aqui do canal. O canal foi criado por mim com o objetivo de denunciar e expor casos que foram negligenciados e negados pela justiça brasileira, primeiramente aí pelas autoridades policiais e por último, pela justiça brasileira de um modo geral. Primeiro conteúdo desse caso se refere ao meu caso, um caso em que até agora, estão cometendo crimes aí, não só contra mim, mas contra outras pessoas, e que até agora nenhum dos principais acusados, nem de seus braços direitos e demais participantes, foram responsabilizados aí, nem pelas autoridades policiais, nem pela justiça brasileira, mas continuam aí impunes, em liberdade e, segundo o principal acusado, ganharam aí essas 3 pessoas, mais os seus braços direitos e todos os demais participantes ganharam do Estado brasileiro o direito de continuarem cometendo seus crimes aí, Brasil afora. Quando eu falo Estado brasileiro, estou me referindo à pessoa aí que nos representa, a pessoa que está aí no poder, a autoridade máxima do nosso país, e uma ex-autoridade máxima aí que não está mais nos representando, mas que ainda tem sim, o seu poder aí de mando, inclusive em relação à polícia brasileira de um modo geral. Eu gostaria aqui de deixar bem claro mais uma vez, o motivo de eu ter escolhido essa plataforma, o YouTube, para expor, porque foi a única forma que eu encontrei de denunciar e de estar expondo essas pessoas, publicamente, para que o Brasil inteiro saiba quem são essas pessoas, do que foram capazes de fazer e do que ainda são capazes de fazer. Bom, no vídeo anterior eu mandei um recado para a PF e eu gostaria de dar continuação aqui, já logo de início a esse recado, porque eu não terminei, meus questionamentos e, meu posicionamento em relação, ao comportamento, às atitudes da PF frente, ao meu caso, em relação a todas essas pessoas aí, que são muitas e muitas pessoas. Bom, a continuação do meu recado para a PF é o seguinte. Bom, antes de mais nada, perdão novamente, eu gostaria de deixar bem claro aqui que se algo vier a acontecer comigo, os responsáveis primeiramente serão essas 2 autoridades máximas aí do país, aqui está nos representando, porque eu já deixei bem claro aqui o que aconteceu, o porquê da justiça não ter sido feita e o porquê de, autoridade policial nenhuma do Brasil, fazer nada contra essas pessoas, não prendê-las, não responsabilizá-las e agora, até por último, não aceitarem mais nenhum pedido de denúncia minha contra essas pessoas. Eu já falei que o motivo é esse, é a autoridade máxima que está no poder, junto com a ex-autoridade máxima que saiu, que está dando ordens para toda a polícia brasileira e para o órgão maior, que é a PF, para que eles não façam nada. O motivo aqui, os 2 motivos eu já expliquei. Bom, o primeiro, daqui está no poder, é porque me usaram dentro de uma universidade federal, com todas essas pessoas aí que se auto-intitulam professores e pesquisadores, para primeiramente aí executar um plano. O primeiro plano não deu certo porque as pessoas acabaram todas aí se unindo em um objetivo comum, que era dar continuidade a todos os negócios criminosos aí, que foi criado dentro da universidade, e aí não deu certo, a pessoa continuou lá, à frente do cargo e se uniu a todas as outras, inclusive a autoridade que está no poder, para continuar lá,
e ter o direito de continuar, direito entre aspas, e poder continuar praticando aí seus crimes junto com todas essas pessoas em liberdade, né? E aí, como eu sobrevivi, enfim, a uma perseguição aí, teve muita coisa envolvida aí pelo meio, inclusive, já falei aqui da questão espiritual, né, em que vários bruxos e bruxas, fora Andréa Martins Lameirão Mateus e Ayrton, né, Ayrton Siben, que ficavam a cargo aí de fazer rituais para causar a minha morte, né, enfim, ficavam aí a cargo aí de executar esses rituais. Então foi isso. Aí o primeiro plano não deu certo, resolveu se unir todo mundo, ficar todo mundo junto. Fizeram um pacto aí de lealdade, fidelidade. Eu já falei aqui que as duas pessoas são nazistas, tanto Ayrton Siben como Andréa Martins Lameirão Mateus. Enfim, tem ligações aí com células neonazistas aí do sul do Brasil e alimentam aí essas células tanto financeiramente como com resultados entre aspas, né, que segundo eles, a cada morte que conseguem provocar, usando o método tecnológico deles e o espiritual, né, através de práticas ocultistas aí, né, enfim, esses resultados são entregados para essas células nazistas aí, creio eu que não só do sul, onde o reduto, o foco maior é lá, mas também para todas as células aí existentes aí no Brasil, no território aí brasileiro. E foi isso que aconteceu. E aí fizeram esse pacto lá entre eles, creio eu que com direito a vários rituais, creio eu que deve ter acontecido também sacrifício humano, entre outras baixezas espirituais. E aí resolveram, né, enfim, me utilizar como cobaia para um segundo plano e que esse segundo plano sim daria certo. Qual era? A ex-autoridade máxima do país foi colocada na situação juntamente com toda a família por Ayrton Siben, né? Aí já falei aqui do discurso aqui que falaram de mim, que eu oferecia sexo à distância, que eu era uma prostituta, que eu me prostituía, enfim, fizeram uma armação, uma tramóia, acabaram colocando a ex-autoridade máxima aí, enfim, numa armadilha juntamente com toda a família. E qual era o objetivo? Promover uma vingança não só a nível familiar, mas a nível político, né, contra a ex-autoridade máxima. Esse foi o segundo plano e que tinha que dar certo a todo custo. Inclusive, né, o objetivo era me levar à morte de modo indireto e não convencional, impossibilitando a minha sobrevivência, e isso eu estou provando aqui até hoje, que eu não consigo trabalho, eu não consigo estudar, eu não consigo fazer nada, a não ser ficar em casa. Enfim, porque aonde eu vou atrás de emprego, enfim, essas pessoas vão e compram a pessoa e fazem a pessoa me tirar do emprego em menos de um mês. E é o que está acontecendo até hoje. Então, o que foi garantido para a autoridade máxima que estava aí arquitetando a vingança contra a outra, né? Que mais cedo ou mais tarde eu ia acabar tirando minha própria vida e aí usariam a minha morte, né? Enfim, para acusar a ex-autoridade máxima juntamente com toda a família. Esse aparelho aqui do qual eu estou gravando e esse celular seria apreendido pelo órgão maior, pela autoridade policial aí do órgão maior, né? E enfim, já estava tudo planejado, tudo arquitetado para que a família, toda a família, inclusive a ex-autoridade máxima principalmente, ficasse aí responsável pela minha morte se assim tivesse dado certo. Enfim, não deu certo o plano, mas o que aconteceu, né? Em vez de a autoridade máxima se retirar aí do problema e da questão juntamente com toda a família dela, continuou me perseguindo junto com a família e junto aí, enfim, com outras pessoas, inclusive outras autoridades policiais, para que eu não descobrisse, enfim, para que eu não mencionasse, não expusesse nem ele, nem a família, e aí ao invés de somente uma autoridade máxima está me perseguindo para beneficiar pessoas, a outra também passou
a fazer a mesma coisa e de um modo até mais agressivo, cruel e desumano que a outra. Enfim, já falei aí da parte de Alto Paraíso de Goiás, que aconteceu lá dentro, né? E no final, as duas acabaram se unindo, né? Foi feita uma divisão aí, um racha, em que pessoas ficariam ao lado de Andréa Martins Lameirão Mateus e outras pessoas ficariam ao lado de Ayrton Siben. E aí, cada uma dessas pessoas, né, ficaria aí a cargo de ser o cabo eleitoral dessas duas autoridades aí. Foi feita essa divisão. Inclusive, eu já falei da parte da minha venda para toda a polícia do Brasil, a venda da minha imagem, da minha privacidade, da minha intimidade. E creio eu que o discurso, né, enfim, era esse aí. Tanto o discurso de uma autoridade como de outra era esse aí, né, enfim. Que eu era uma pessoa que oferecia aí sexo à distância e eu ia divertir toda a polícia brasileira. Enfim, e aí foi isso que aconteceu. No final, apesar da outra autoridade ter arquitetado bastante para promover uma vingança aí contra a outra ter se metido aí nessa junto com toda a família aí, no final as duas acabaram se unindo por um objetivo em comum. Qual? Da lógica e da razão, né? Para que nenhuma das duas fosse responsabilizada aí pelo que fizeram comigo, né? Porque a outra também, apesar de ter sido colocada aí por meio de uma trama, de uma arquitetação, ela também não quer ser responsabilizada por nada, nem que ela e nem que os outros integrantes da família dela cometeram aí contra mim. Bom, e foi isso que aconteceu. E eu gostaria de dar continuação nesse vídeo aqui aos recados. Nesse vídeo eu vou dar continuação aqui a alguns recados para a Polícia Federal Brasileira, para a polícia brasileira de um modo geral aí, porque eu fui vendida, né, por essas duas autoridades aí, para todas as autoridades policiais do Brasil, onde quer que eu fosse, né, ficariam aí tendo acesso a imagens minhas, na minha intimidade, na minha privacidade, do meu dia a dia, e a única coisa que elas teriam que fazer era votar, né, nessas duas autoridades aí, né, nos seus candidatos, e não receber da minha parte nenhuma denúncia contra os principais acusados, nem nenhum de seus braços direitos ou pessoas aí que estão sendo recrutadas por essas pessoas até hoje para me perseguirem. Enfim, para não fazerem nada em relação a essas pessoas, rejeitarem qualquer tipo de denúncia e também até com direito à escolta aqui para essas pessoas, né? Eu já falei aqui do que eu presenciei, enfim, não tive o cuidado e a atenção de tirar a câmera do celular para gravar, mas da próxima vez eu farei. Aconteceu na cidade de Xambioá, Tocantins, onde essas pessoas estavam recebendo a escolta da polícia, da PM, em plena luz do dia. Pedido aí especial das duas autoridades máximas aí do país, enfim, para que ninguém faça nada contra essas pessoas, porque merecem aí, né? Ganharam das duas autoridades, né? Enfim, esses benefícios aí que é pago com o dinheiro do cidadão e da cidadã brasileira, trabalhador e trabalhadora, né, que inclusive paga aí, infelizmente, o salário dessas duas pessoas. Enfim, então, qual é o recado, a continuação do recado aqui, que eu não terminei no outro vídeo, que eu gostaria aqui de enviar para a Polícia Federal do Brasil. Polícia Federal do Brasil, eu estou falando para você aí, cuja sede fica em Brasília. O que vocês disseram para as pessoas de Araguaína, Tocantins, que seriam as próximas vítimas dessa galera aí chamada Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar e todos os seus sócios e recrutados, tanto de dentro como de fora da UFNT, incluindo todas as autoridades policiais que foram compradas por essas duas autoridades aí do país e que estão recebendo ordens delas até hoje. O que vocês disseram
para os contatos da minha mãe, que eu fiz questão de avisar através dos vídeos aqui no canal, enviando mensagens do meu WhatsApp para eles, que eles tinham sido vítima e continuavam sendo vítimas dessas pessoas. O que vocês disseram para essas pessoas? Polícia Federal do Brasil, vocês mostraram a prova que foi forjada e que vocês não mostraram para o Brasil até hoje, e muito menos entregou para mim a prova falsa da acusação falsa? Vocês enviaram aquela prova forjada para essas pessoas a pedido das duas autoridades para falar o quê? Não liga para ela. Essa pessoa tem insanidade mental. Olha aqui, nós provamos. Vocês fizeram isso porque eu prometi a mim mesma que eu avisaria cada uma das pessoas que estavam sendo vítimas. Não deu de avisar todas, porque algumas delas eu não tenho contato, mas as principais, as mais visadas, eu avisei. Eu avisei Dr. Celso Sintra, eu avisei a senhora Iracema do cartório, eu avisei a irmã da senhora Jonepe Coelho, a dona Socorro, que teve o sobrinho levado a óbito aí por essas pessoas, com a participação direta da nora Tatiane Freitas, da nora de dona Jonepe, enfim. A própria esposa, mãe dos filhos, em troca de dinheiro, muito, muito dinheiro. Vocês falaram isso e provaram com a prova falsa que vocês não entregaram nas minhas mãos. Vocês me acusaram também falsamente para essas pessoas, Polícia Federal do Brasil. Meu recado é para você agora, cuja sede fica em Brasília. Vocês fizeram isso a pedido dessas duas autoridades máximas aqui, porque se não sabiam que a justiça não foi feita por conta dessas duas, agora vão ficar sabendo. Porque é muito estranho autoridade nenhuma, policial, de nenhum lugar, de nenhum canto do Brasil, não fazer nada contra ladrões, estelionatários, assassinos, pedófilos, vilipendiadores de cadáveres, canibais, entre outros. É muito estranho, mas agora eu estou provando o porquê. É muito estranho, não é? A polícia inteira de um país, eu posso falar praticamente do país inteiro, se comportar da mesma forma em relação a um caso, a uma vítima, aos principais acusados, seus braços direitos e todas as pessoas. Fazendo o quê? Nada. Muito estranho, não é? Polícia Federal do Brasil, vocês estão apenas cumprindo ordens, não é? Dessas duas pessoas. Uma porque está no poder e a outra já saiu, mas ainda exerce uma grande influência e tem um grande poder ainda sobre a polícia de um modo geral do Brasil, inclusive exército aí, polícia geral mesmo. Eu gostaria de saber de vocês, PF, o que foi que vocês disseram para as pessoas que seriam as próximas vítimas e que foram avisadas por mim de que tinham cometido um crime contra elas e que continuavam cometendo e com o mesmo objetivo. Dr. Celso Sintra estava em processo de adoecimento, demência. A esposa dele, eu não sei se já melhorou, mas era outro alvo. O filho também. Dr. Leonardo, avisei para ele. Tem dispositivos em suas residências, implantados por essas pessoas, cometeram um crime contra vocês e continuam cometendo. Usam um método tecnológico e usam o espiritual também. O que vocês disseram, PF?
PF brasileira, para as pessoas que seriam as próximas vítimas. Mostraram a prova forjada? Eles sabem que a equipe da PF de Araguaína, que era para proteger vocês e não esses vagabundos, ladrões, assassinos, estelionatários, a mando desses dois vagabundos aqui, que eu tive a infelicidade de votar em um e de pessoas da minha família votar no outro. Vocês provaram com a prova forjada? Vocês disseram que a equipe da PF lá, os colegas de vocês, foram até Alto Paraíso de Goiás a pedido dessas duas pessoas para forjar a prova lá dentro, uma prova falsa contra mim? Vocês disseram ou não? Com certeza não. Vocês não disseram. Mas com certeza mostraram a prova forjada. Ela tem insanidade mental. Essa pessoa é incapaz de responder pelo que fala e pelo que faz. É tanto que vocês se mancomunaram com a Polícia Civil de Xambioá e arquitetaram lá uma série de planos para que o discurso de vocês ficasse provado a qualquer custo, inclusive expondo uma pessoa a um risco de morte. Porque vocês tinham a certeza que com o que a pessoa estava fazendo comigo, eu chegaria a extremos e eu não aguentaria, não é, PF? Não foi esse o combinado com a Polícia Civil de Xambioá? Eu iria a extremos e eu atacaria a pessoa. E aí ficaria provado. Não é, PF? Só que não deu certo. Não deu certo. Pessoa se aproveitou da minha ausência, sabotou todo o meu trabalho. Não fiz nada. A pessoa passou o dia inteiro me acusando. De quê? Do que vocês estavam pagando a ela para falar que eu tenho insanidade mental. E eu saí, não voltei mais lá. Colégio Estadual Juliana Barros, bibliotecária Sandra. Uma série de outros planos foi arquitetado com conhecimento dessas duas autoridades aqui, para me incriminar no lugar dessas pessoas. O primeiro, emprego falso, me acusariam de roubo, porque ladrão não são essas pessoas. A ladrona sou eu, PF. O que foi que eu roubei? O que foi que eu roubei? Eu sou ladrona, PF? Sou eu que cometo estelionato? Que abro rede de crime organizado? Que faço lavagem de dinheiro? Que abro empresa de fachada? Que coloco pessoas como laranja em negócio aí? Sou eu? Mas vocês queriam provar isso, mesmo que fosse de um modo arquitetado. Uma falsa acusação, uma falsa incriminação. Segundo plano, me acusar de pedofilia no lugar dessas 3 pessoas aqui, em que uma colocava essas duas para transar com ele e as filhas ao mesmo tempo e disponibilizou as crianças também para várias outras pessoas, filhas adotivas, não eram filhas verdadeiras. Já falei aqui da parte da revelação. Colocava não só essas duas para transar com essas 3 crianças adotivas, filhas adotivas dele, mas fez proposta aí para pessoas de dentro e de fora da UFNT. E creio eu que chegou a colocar também homens, não só mulheres, mas homens também, aí a troco de barganha, de negociata e de maracutaia, para que ele e essas duas fossem beneficiados. Não deu certo. Colocaram uma pessoa para ir atrás de mim na rua, me fazendo um convite para me levar em um lugar.
já sabia que tinha algo de errado. Chegando lá estaria uma criança e a Polícia Civil de Xambioá e a PM de Xambioá à minha espera, para me incriminar no lugar dessas 3 pessoas aqui, que são pedófilas, que transam com crianças e que reutilizam aí todos os dispositivos que eles usam para cometer seus crimes aí, para vender a imagem de crianças e adolescentes, não só em tempo real, mas também imagens selecionadas dessas crianças e adolescentes em sua intimidade, em sua privacidade, para o mercado de pedofilia cibernético, tanto a nível nacional como internacional. Não deu certo, né, PF, o plano? O que mais? Qual foi o plano final? Vocês tentaram até a última hora, recebendo ordens desses 2 aqui, para me incriminar no lugar dessas pessoas. Qual foi o outro plano mesmo? Que não deu certo? Teve vários. Primeiro, iam me acusar de roubo. Não deu certo. Segundo, pedofilia. Não deu certo. Terceiro, e eu acho que foi o último ou não, insanidade mental. Não deu certo. Vocês mentiram para as pessoas que seriam as próximas vítimas? Falaram que a ladrona, a estelionatária era eu? Que a pedófila, a nazista, a bruxa canibal era eu? E a principal acusação, que a pessoa insana sou eu, e não essas pessoas aqui, que têm coragem de cometer atrocidades terríveis e se divertem, são sádicas. Uma das principais características dessas pessoas aqui, dessas 3 pessoas, é o sadismo. Elas se divertem muito com tudo que fazem, não estão nem aí, porque tem essas 2 mandando na polícia inteira do Brasil para que não façam nada contra elas. Vocês estão apenas recebendo ordens. Não é, PF? Ou não? É esse o questionamento que eu tenho para fazer. Por que vocês não provam para o Brasil inteiro, em vez de ficar passando vergonha? Não provam que eu sou a criminosa no lugar dessas pessoas? Que eu sou a pessoa que comete crimes, esses crimes aí, que vocês tentaram a todo custo, lá na cidade de Xambioá, provar e não ficou provado. Não conseguiram nenhuma armadilha, não conseguiram me pegar. Porque eu não sou ladrona, eu não sou pedófila, eu não sou estelionatária, eu não sou canibal, não pratico canibalismo. E eu não sou nazista. Por que vocês não provam para o Brasil inteiro, com provas materiais, concretas e objetivas, ao invés de ficar passando vergonha em rede nacional? Já era para vocês terem feito isso. É por conta dos 2 presidentes? Estão apenas recebendo ordens, não é, PF? Ou receberam grana? Muita grana? Vou esperar aqui. Uma intimação, uma voz de prisão, derrubarem o canal, tirarem o vídeo do ar. Provem que eu estou certa. Ou provem que eu estou errada, mentindo com prova falsa e passando vergonha por conta de 2 pessoas capazes de tudo. Uma para se manter e a outra quer voltar a todo custo. Nem que para isso pessoas aí tenham que morrer. Nem que para isso crianças tenham que continuar sendo aí vítimas.
como as da minha família foram. Desses 3 canibais pedófilos aqui. Não estão nem aí. Desde que um que está lá fique, permaneça, e o outro tenha uma boa oportunidade de voltar. Não é? O povo que se dane, o povo que se ferre. A vida das pessoas que pagam o salário dessas pessoas aqui não vale nada para elas. Não vale nada. Uma finge que está preocupada aí com os pobres. A outra já deixa bem claro mesmo o que é que pensa. Que odeia, que detesta. Inclusive, fez apologia ao nazismo várias vezes em vários discursos. A do canto aqui. Elogiou Hitler em algum dos seus discursos. O elogiou como estrategista, como sei lá mais o quê. E diz que é evangélico. É uma coisa bastante contraditória que eu não consigo entender. Como uma pessoa que diz que serve a Jesus Cristo é capaz de tamanha, crueldade, baixeza contra pessoas que depositam voto de confiança. Eu depositei do canto direito aqui. Já pessoas da minha família, todas elas, a maior parte, votou na do canto esquerdo. Enfim. Lembro-me bem, enquanto minha mãe agonizava, eu sem saber se ela ia sobreviver, foi acometida pelo coronavírus. Votou nesse daqui. No do canto esquerdo. Ele fazia piada com as pessoas que morriam. É assim que eles agem. Não estão nem aí. Desde que eles sejam beneficiados, se mantenham no poder. Não estão nem aí com quem vai morrer, com quem vai ser vítima aí de crimes bárbaros. Não estão nem aí. E nós pagamos essas 2 pessoas para isso. Para quê? Para que você paga, brasileiro? Brasileira? Para proteger esse tipo de gente aqui. Canibal, pedófilo, ladrão, assassino, estelionatário, entre outras merdas. É para isso que você paga o salário dessas 2 pessoas aqui. É para isso. E a polícia também, de um modo geral, que não é esses 2 que pagam. Eles podem emitir leis, fazer decretos, conceder benefício, auxílio, aumento, mas o dinheiro não sai do bolso deles. Sai do povo, do bolso do povo. Nem o salário deles, desses 2 aqui. Não sai do nada, não. Sai do seu bolso. Inclusive de quem está desempregado também, que nem eu. É esse o questionamento que eu tenho para fazer para a PF. E PF, Vic Vanilla, vocês estão aceitando as provas que o Vic Vanilla colheu lá do Sul em relação a essas células nazistas que essas pessoas aqui alimentam? Vocês estão colhendo? Estão arquivando tudo? Ou estão só fingindo e estão destruindo as provas? As células neonazistas do Sul, que é mencionada aí no vídeo do Vic Vanilla. Eu vou linkar o vídeo dele aqui, para que fique bem claro para a nação brasileira o que essa gente é capaz de fazer. Quais são as práticas espirituais adotadas por elas? Canibalismo, sacrifício humano, vilipendiação de cadáver. Vocês estão arquivando tudo ou estão destruindo? Assim como a polícia lá, a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, fizeram o grande desfavor a pedido dessas 2 pessoas de destruírem meu aparelho de celular e notebook.
que eu tinha deixado lá para ser periciado. Vocês estão arquivando ou vocês vão destruir? Assim como a outra polícia fez com meus aparelhos. Hein, PF brasileira? Em outro país, essas pessoas receberiam voz de prisão? Por terem feito tudo isso contra uma pessoa e contra a família dela? Não só contra mim, contra a minha família e as outras pessoas que vieram a óbito. Vocês sabem quantas pessoas essas pessoas levaram a óbito de modo indireto e não convencional, através do método tecnológico e através de rituais macabros de morte e destruição. Vocês sabem. Vocês sabem. Mas vocês não vão falar. Não é, PF? Não foi só 2 pessoas da minha família e outra que ficou em estado irreversível e mais outras que estavam marcadas para morrer. Todas elas, foram roubadas aí, as que foram a óbito. E as que seriam as próximas vítimas seriam roubadas também. Olha aqui a pessoa que fica a cargo da Previdência aí. Elisa Borges de Alcântara Alencar. E o seu esposo, Edson Galo. Ganhou do Estado brasileiro o direito de cometer seus crimes. É isso, PF, que eu tenho para perguntar para vocês. Vocês estão arquivando tudo? Ou vocês estão destruindo a pedido dessas 2 pessoas? Em outro país, ganhariam voz de prisão? Seria tratado como todo mundo. A lei seria igual para todos, inclusive para autoridades políticas, independente do cargo, do nível hierárquico, da hierarquia, enfim. Tem um país aí onde a corrupção na política é punida com morte. Tem, né? Em outro, não sei se eu estou enganada, pesquisem. É prisão perpétua. Prisão perpétua. E a pessoa recebe voz de prisão na hora. Nenhuma autoridade policial se submete a ser subornada, mas dão voz de prisão. Em um país aí, eu não sei de que continente é prisão perpétua. Político corrupto, que rouba da nação, que comete crime contra a nação, contra cidadãos e cidadãs brasileiras, são punidos com prisão perpétua. Em outros, é morte mesmo, fuzilamento. Vocês querem saber se eu sou a favor disso? Meu canal vai sair do ar? Vão derrubar meu vídeo? Sou a favor. E acabaria com a corrupção no país. Eu acho que ninguém queria querer ser corrupto nesse país se houvesse uma lei. Que a mesma lei que serve para todo cidadão, cidadã brasileira, mas que infelizmente é seletiva, não serve para essas pessoas aqui. Não serve. Só serve pro pobre, pro preto, e pro favelado, pro pobre miserável. Não serve. Não vai servir nunca. Nunca. Eu sou a favor. A quem dera. A quem dera. Se o vídeo do Vic sair do ar, do Vic Vanilla sair do ar, e o meu também, os vídeos que eu vou jogar aqui, vai ficar provado. Mais do que provado, porque prova documental aí já tem bastante. E eu tenho mais para jogar, muito mais, porque essas pessoas não param de produzir provas contra elas mesmas.
Todo santo dia. Eu extraio provas daqui e eu extraio provas aqui desse computador. Todo santo dia. Sem falar nos dispositivos que ficaram em todas as residências minhas e de pessoas da minha família, de pessoas ligadas direta e indiretamente a mim. Ficam aí me observando e me ouvindo até hoje. Só que eu não tenho medo. Eu não devo nada. Nem para essas pessoas de dentro da UFNT, nem as de fora. Eu não devo nada para a polícia brasileira. Eu não devo nada para essas duas autoridades aqui. Muito pelo contrário. Elas me devem. Porque numa eu votei. Depositei meu voto de confiança. E a outra, a família inteira, toda a família votou nele. Pra quê? Pra eu ser tratada feito um bicho. Com direito a experiências nazistas, em que o resultado, os resultados, todos os resultados positivos, entre aspas, que tiveram, deu dentro de mim, lá dentro da cidade de Alto Paraíso de Goiás. O dia que fizeram eu sair do emprego, o dia que fizeram lá, enfim, eu saí de outro emprego, que fizeram eu trabalhar 15 dias ininterruptos, sem sair, saindo aí sem um tostão no bolso. Tudo era enviado, tanto para essas pessoas de dentro e de fora da UFNT, para essas pessoas aqui se divertirem em tempo real, como era enviado também para essas células neonazistas, para eles lembrarem da época do Holocausto, em que pessoas eram obrigadas a trabalhar forçadamente até a morte, sem se alimentar. Essas 3 pessoas aqui ainda estão devendo o resultado para a célula, a minha eliminação. As 3 pessoas, mentoras disso tudo, estão devendo o meu resultado, porque não conseguiram me levar a óbito. E as células estão cobrando dessas pessoas. E até hoje, vai imagens minhas da minha situação, de não poder trabalhar, de não poder estudar, de não poder fazer nada para divertir essas pessoas aqui, de dentro da UFNT. E para divertir essas aqui também, de fora da UFNT, todas elas. Para provar que apesar de tudo que fizeram, elas vão se dar bem, vão continuar se dando bem e a vítima vai se dar mal, sendo obrigada a deixar o próprio país, a nação, a pátria amada, por conta de uma injustiça. O meu recado agora vai para a polícia brasileira, de um modo geral. Principalmente para aquelas que entraram em contato com o caso e para todas aquelas que receberam desses 2 patifes de merda, entre aspas, o direito de me observarem na minha intimidade, na minha privacidade nua, para que em troca não fizesse nada contra os principais acusados, seus braços direitos, todas as pessoas de dentro e de fora da UFNT. Meu recado vai para vocês agora. Por que vocês não dispensam o mesmo tratamento, não oferecem a essas pessoas o mesmo tratamento que vocês oferecem às pessoas pobres do nosso país?
Estou me referindo a todas. A conduta de vocês, a forma de abordagem de vocês. Porque a justiça de vocês, o modo de vocês fazerem justiça é seletivo. Porque vocês não tratam essas pessoas aqui da mesma forma que vocês tratam as pessoas dos morros, das favelas, da periferia, das ruas. Os sem teto, mendigos, né, os moradores de ruas, toda sorte de gente excluída, que uma pessoa aí fica usando aí um discurso, mas que na verdade é só fingimento. Por quê? Eu tenho essa indignação como brasileira. Por que vocês não tratam essas pessoas da mesma forma? Com direito a soco na cara, chute na barriga, agressão, cacetada, porrada mesmo. Por quê? É por conta dessas duas? Não devia. Não devia passar tanta vergonha assim. Ou é por conta de grana? Tenho duas opções. Ou é por conta dessas aqui, que dão a ordem, ou é por conta de grana. Da grana suja e imunda. Dessas três aqui, que não sai do bolso delas, que é fruto de roubo, fruto de morte, fruto de crime. Dinheiro do crime. Por quê? Mulher grávida, apanhando aí de polícia. Um dia tinha um vídeo aí rodando, levando soco na cara, sendo espancada. Acontece muito, muito, é o que mais acontece. Mas por que, polícia brasileira? Por quê? O tratamento é seletivo. Outro dia, outra abordagem aí. Pessoa sem mostrar o menor sinal de resistência. Levando chute, soco na cara, pontapé. Precisava? Bastava algemar e levar. E por que não fazem o mesmo com essas aqui? As duas opções eu já mostrei. É por conta das pessoas lá de cima, de Brasília? Ou é por conta de grana? Que o pobre, o preto, o miserável, o cidadão e a cidadã brasileira não tem para oferecer para vocês. Já esses aqui tem. É por isso? Sinto muito. Eu não me conformo com isso. Não me conformo. Vão dizer que eu estou fazendo apologia ao crime. Não! Eu só queria que o tratamento, já que é assim, fosse o mesmo. Fosse o mesmo para esse tipo de gente aqui. Já que é assim, que não pode mudar, então que fosse o mesmo. Mas não é. É seletivo. Com direito à escoltinha. Com viaturazinha. Podem mandar me prender. Eu vou com todo prazer para a cadeia. Por conta do que eu estou falando. Mas o povo brasileiro sabe que é verdade. Sabe. Se for para me prender, por conta do que eu estou falando aqui, eu vou com o maior prazer. Só não me agridam. Só não me espanquem. E não mandem fazer atrocidades comigo lá dentro da cadeia, que nem vocês fazem com as pessoas pobres, porque eu tô nessa condição de indigência por conta dessas três pessoas aqui, que não permitem eu trabalhar nem estudar.
E por conta dessas duas que mandam em vocês. Por quê? Essas duas mulheres aqui. Uma eu já expliquei quem é. Passou por uma transformação. Resultado final aí no canto esquerdo. A outra, recebendo aí um presente, porque cometeu ato de pedofilia contra 3 crianças negras que foram já adotadas com esse propósito. A de cima cometeu o mesmo crime. Você, polícia brasileira, trataria essas duas mulheres aqui da mesma forma que vocês tratam as mulheres por aí nas ruas que vocês vão abordar? Espancamento? Grávida? Ou não? Qual é a questão mesmo? Qual é o X da questão? Foram enviadas para Brasília para servir políticos lá, para que eles não permitissem de modo algum que a justiça fosse feita, inclusive que essas duas pessoas aqui fossem responsabilizadas pelos seus crimes. Não só essas aqui não, foram enviadas para lá não. Várias outras foram. Pelo menos as de melhor aparência foram enviadas para lá. E aí, como seria a abordagem dessas pessoas? Outro X da questão. Quantas delas foram enviadas para a polícia aí? Para satisfazer, divertir delegados, agentes, escrivões? Foram enviadas para divertir vocês também? É por isso que vocês não dispensam o mesmo tratamento? Faço essa pergunta agora. Foram? Se foram, me desculpem. Vocês têm o direito, não é? Não. Porque quem paga o salário de vocês não são essas pessoas aqui. Nem essas aqui. É o povo. O povo que vocês espancam, o povo que vocês exterminam, o povo que vocês matam. Podem vir me prender. Eu vou pra cadeia, pelo que eu tô falando. Mas eu vou sabendo que eu tô falando a verdade que todo brasileiro gostaria de falar, mas não tem coragem. Por quê? Que certas pessoas são tratadas na rua a socos, chutes, pontapés, espancamento mesmo. Quando não matam ainda tá bom, né? E essas pessoas aqui não. Pedofilia, estelionato. Esse aqui, enfim, tem que combater o tráfico, não é, PM? Polícia Brasileira, perdão. Não estou falando somente para uma. Tem que combater o tráfico, não é? Já essa pessoa aqui jamais vai ser presa. Traficou bastante na cidade de Xambioá. Enfim, ainda tem vários pontos lá que são redutos aí, porque esses 3 aqui, eles não só, enfim, eles não só, negócio deles também tem gente que trafica aí. Ulisses traficou, pintou e bordou na cidade de Xambioá, com direito até a roubo da fábrica Votorantim Cimentos. Roubou na maior cara dura, tá lá em Liberdade, sei lá onde que ele tá. Eu esperava que tivesse no quinto dos infernos, mas enfim. Tá
Vocês vão prender ele? Sabem tudo a respeito dessa pessoa. Pedofilia também. Vocês vão abordar ele da mesma forma que vocês abordam um trabalhador, uma trabalhadora, um morador de rua, uma moradora de rua? Um nóia, que é assim que vocês falam, um cracudo, um negro, um pobre, um preto, um favelado? Vocês vão? Não. Por conta desses dois patifes de merda. Não vão, né? Enfim, mas não é problema meu mais, ou é? Ou era pra ser de vocês? De quem que é o problema? Exemplos de justiça seletiva. O cara do Porsche. Um circo. Demoraram não sei quanto tempo para prender o cara. O cara ainda escolheu o dia que ia se entregar e ainda escolheu para onde que queria ir. Ter um Porsche, ser rico e milionário, concede o direito aí, né, de cometer crime. Caso Nardoni, pai não, eu não vou chamar aquela pessoa de pai, muito menos de homem. A pessoa que assassinou a própria filha junto com a esposa foi solta. Justiça seletiva. O que mais? Que ninguém mais fala aí, mas que a pessoa tá aí. Paula Tomás mudou o nome, casou com um milionário, tá aí de boa. Suzane von Richthofen, enquanto o irmão luta para sobreviver a tudo que aconteceu e até hoje não se recuperou, ela está sendo tratada juntamente com aquelas duas pessoas como celebridade. Justiça seletiva. Mas eu vi um caso aí um dia desse de uma pessoa que me representa. Um senhor cuja filha, uma criança, não sei de quantos anos, foi agredida. Um covarde agrediu a filha dele. Ele caçou por 2 anos essa pessoa que agrediu a filha dele. Fez o que o Estado não quis fazer. Matou. Sou a favor disso? Sou. Podem me prender, podem me processar, podem me multar, enfim. É o que eu penso, já que o Estado brasileiro se nega e faz tudo ao contrário do que era para ser feito. Pelo menos isso é o que todo cidadão e cidadã brasileiro espera: o retorno do dinheiro dos seus impostos. Na saúde, na segurança, na justiça, na educação. E ele achou, esse pai achou o agressor de sua filha. Executou. Ele me representa, esse pai. Eu faria o mesmo. Porém, em relação à minha vida e à minha família, não posso fazer nada. Porque a polícia se nega a registrar boletins de ocorrência por ameaça. Eu cansei de receber ameaças em Xambioá. Dessas 3 pessoas em relação à minha filha. Estão ameaçando ela até hoje. Até hoje. Principalmente essas 2 aqui, que são pedófilos. Quer dizer, os 3 são, mas as ameaças vêm principalmente dessas 2, que são pedófilos e nazistas. Falam coisas horríveis da minha filha que vão fazer com ela. Tentei registrar um BO na cidade de Xambioá. Quiseram receber? Não! Mas escoltaram essas pessoas em plena luz do dia. Já eu, se matar essas 2 pessoas aqui, por conta das ameaças e das barbaridades que falam que vão fazer com a minha filha, ou que ficavam fazendo do outro lado da câmera, porque eu já falei aqui que foram imagens de todas as crianças da minha família e de adolescentes
para a rede de pedofilia dessas pessoas aqui. E o Estado brasileiro não quer saber. Já eu, se executar essas duas pessoas aqui, por vingança, ou por querer proteger a minha filha delas, e de todas as pessoas aí que estão aí lucrando junto com elas, eu vou ser presa na hora. Na hora. Esse pai me representa. Você, pai, que vingou sua filha, me representa. Porque o Estado brasileiro lhe negou, não foi? Eu sei como o senhor se sente. Eu sei. Eu não sei se eu posso falar que é pior o caso de uma agressão ou do que o que fizeram aí com a imagem da minha filha e de todas as outras crianças e adolescentes da minha família. É pior ou é menos, enfim, do que o que fizeram com a sua. Mas você me representa. Você me representa, pai. Você que vingou sua filha, que executou esse covarde, que agrediu sua filha. O que mais que eu tenho para falar? Um recado aqui, porque fiquei sabendo que duas facções criminosas, as duas principais do Brasil, essas 3 pessoas enviaram pessoas aí do sistema aí prisional. Essas pessoas enviaram aí, tanto para o PCC como para o CV, Comando Vermelho, propostas financeiras para os líderes geral dessas duas facções. Qual era a proposta? Proposta financeira para que os líderes, tanto do PCC como do Comando Vermelho, dessem a ordem para que nenhum integrante, tanto de uma facção como de outra, em nenhum lugar do Brasil fizesse nada contra essas pessoas e contra seus braços direitos, e nenhum dos participantes diretos envolvidos nesses crimes, que, como eu sempre repito aqui, não foram crimes cometidos somente contra mim e contra pessoas da minha família, em que 2 delas foram a óbito e uma está em estado irreversível, mas contra várias, muitas pessoas que foram levadas a óbito e foram roubadas. Já falei da parte do espiritual, não é? Do canibalismo, da vilipendiação de cadáver e das práticas ocultistas nazistas, não é? Práticas espirituais aí do nazismo, que essas pessoas usam. Então, chegou até mim que essas pessoas enviaram pessoas do sistema prisional para fazer essa proposta aí para os 2 líderes, tanto do PCC como do Comando Vermelho, para que eles dessem a ordem de dentro lá da prisão para que nenhum integrante do PCC e nenhum integrante do Comando Vermelho fizesse nada contra essas belezinhas aqui. Principalmente as 3 de cima, seus braços direitos aí. E em relação a isso, eu estou mandando um recado direto mesmo. A justiça brasileira entenda a minha fala, os meus comentários, o meu discurso, que não é discurso político isso aqui não. É o discurso, é uma fala, é um grito de uma cidadã brasileira que está cansada, que está de saco cheio de ver palhaçada como essa. Entenda como quiser, justiça brasileira. Como quiser. Você tem total autonomia e liberdade para me processar, me dar voz de prisão e fazer o que bem entender. É recado direto, sim.
um questionamento, várias perguntas, tanto para o líder do PCC como do Comando Vermelho. Vocês aceitaram a proposta dessas 3 pessoas aqui em dinheiro para não fazerem nada contra elas e contra nenhum de seus braços direitos? Vocês receberam? Vocês deram ordem de dentro dos presídios para que nenhum integrante, nem de uma facção nem de outra, que são as 2 principais aí do Brasil, mas tem já várias outras aí também, não fizessem nada contra elas? E se a resposta for sim, eu tenho questionamentos a fazer, de modo respeitoso. Se vocês aceitaram, é porque o ramo de vocês mudou? Porque até então, até onde eu sei, é tráfico de entorpecentes. Mas se tiverem aceitado, é porque o ramo mudou? Não é mais tráfico de entorpecentes? E se o ramo tiver mudado, a conduta em relação a certas práticas como pedofilia, que vocês não aceitam de jeito nenhum, está sendo aceita agora esse tipo de conduta? Outra coisa, conduta em relação à traição. Essas 2 pessoas aqui arregimentaram mulheres de traficantes. Isso começou lá ano passado, acho que creio eu, lá pro mês de julho. Começou a colocar mulheres de traficantes para entrar para o negócio delas como laranjas e lucrar através de todos, inclusive com o negócio de pedofilia. Tanto a pedofilia à distância, né, com a venda aí da imagem em tempo real, imagens selecionadas, como também a pedofilia presencial. Eles começaram a regimentar em julho, né, em julho, não do ano passado, perdão. Ou foi do ano passado? Eu sei que foi no mês de julho, a primeira vez que eu tive no Tocantins tentando resolver o problema. Colocaram várias mulheres de traficantes do Comando Vermelho para entrar para o negócio deles como laranja. Eu gostaria de saber se a entrada dessas mulheres para o negócio foi de comum acordo com seus esposos. Por quê? Porque uma das obrigações das pessoas que entram para o negócio desses 3 aqui como laranja é servi-los sexualmente. Essas mulheres têm que obrigatoriamente ter sexo, fazer sexo, enfim, com essas 2, 3 pessoas aqui, com quem mais eles colocarem aí para fazer, servir, enfim. Vai muito da aparência também, né? Foi de comum acordo, se a proposta tivesse sido aceita lá atrás? A questão do sexo, das esposas dos traficantes do Comando Vermelho terem servido essas pessoas aqui sexualmente, foi de comum acordo também ou não? Mudou essa conduta? Porque até onde eu sei, vocês são rigorosos, né, nessa parte. Mas pode ser que eu esteja enganada, pode ser que mudou, né? Enfim, o código de ética, a conduta de vocês em relação a isso. E um episódio que prova aí, enfim, Ayrton Siben, que é o chefe aí dessa rede aí, junto com a esposa dele, que é essa pessoa aqui do lado e a sócia, a pessoa aqui do canto, fizeram uma proposta quando eu vim do estado do Pará para o estado do Tocantins para a audiência da PF, que não deu em nada. Fizeram uma proposta para o líder de uma dessas facções. Eu não tenho certeza se foi a do CV ou se foi a do PCC. Só sei que fizeram para o líder do Rio Grande do Sul, colocando ele e a esposa
como laranja. A esposa foi enviada para Araguaína. Eu não sei se foi de comum acordo. Eu só sei que lá ela aceitou a proposta, o líder já tinha aceitado, mas lá ela teve relações sexuais com a Ayrton Siben e com a esposa dele aqui do lado. E não sei se com a sócia também. Só sei que com esses dois foi certeza. Teve que servi-lo sexualmente. E Andréa Martins Lameirão Mateus também. Eu gostaria de saber desse líder do Rio Grande do Sul que aceitou a proposta. Foi de comum acordo que ela servisse, além dela ter entrado para o negócio como laranja? Foi de comum acordo com você ou não? A conduta mudou em relação a isso? Condutas que não eram permitidas por vocês agora estão sendo permitidas? Onde essas mulheres aí foram arregimentadas? São Geraldo do Araguaia. Eu não sei qual das duas que aceitou. Só sei que foram arregimentadas lá, foram várias mulheres, aí esposas de traficantes. Quem ficava a cargo de dirigir para essas mulheres nos carros de luxo, Isaías Borges de Souza e Marlon Marques. Ulisses Saraiva também, quem mais fosse preciso. Ficavam para cima e para baixo com essas mulheres aí nos carros de luxo. Então, o meu questionamento para os dois líderes aí, tanto do PCC como do CV, é esse: se vocês aceitaram a proposta dessas pessoas e se a conduta, o código de ética de vocês, porque vocês têm o Tribunal do Crime. Todo mundo sabe que eu estou falando aqui, não é nenhuma novidade. Mas enfim, se a justiça brasileira entender que eu estou cometendo um crime, por falar a verdade no lugar aqui dessas duas pessoas, ou dessas três pessoas, por favor me prendam no lugar delas. Mas é só isso que eu queria saber. Se vocês estão aceitando pessoas que praticam canibalismo em relação ao espiritual, se vocês estão aceitando nazistas, neonazistas. Perdão, eu vou mostrar aqui de novo. Vocês estão aceitando pessoas que praticam canibalismo? Vocês estão aceitando nazistas? Vocês sabem o que o nazismo prega, não é? Vocês estão aceitando pedófilos? Vocês estão aceitando, enfim, essas pessoas aí, essas três pessoas aqui. Mudou a conduta de vocês em relação a tudo isso que eu citei aqui? Canibalismo com direito à vilipendiação de cadáveres e mutilação de órgãos sexuais, tanto de crianças, de adolescentes, como de adultos. Essas duas pessoas têm uma coleção de vaginas de crianças, adolescentes e adultos. Entre elas, a que o Estado brasileiro concedeu o direito dessas pessoas utilizarem em suas práticas espirituais. O da minha prima, que foi mutilado lá em Xambioá por uma senhora não, por uma pessoa chamada Francisca Pereira da Silva, que está lá em liberdade. A polícia xambioaense não vai prender. Eu a vi várias vezes, a pedido dessas três aqui. Segundo elas, os órgãos sexuais são para serem transformados em amuletos, que segundo elas, são utilizados aí em todos os encontros sexuais que essas pessoas têm, quando vão fazer aí a cada pessoa que elas colocam no negócio como laranja, tanto faz ser homem como mulher,
esse órgão sexual lá, em forma de amuleto, tem que estar lá. E um ritual é feito antes do ato sexual, para que o ato sexual tenha sucesso. E para que a pessoa fique garantida no negócio lá. Tipo uma amarração, usando o termo mais, enfim, vulgar aqui, mais popular, mais ou menos isso. Chame do que quiser. Porque juramento nazista tem também. E todo mundo está cumprindo. Para livrar a cara desses três e se livrar ao mesmo tempo. É isso. Vocês estão permitindo isso? E se fosse com uma criança de vocês? Minha filha estava marcada para que fosse a próxima a ser levada a óbito. Fariam com o corpo dela a mesma coisa que fizeram com o da minha prima. Vilipendiariam o cadáver e o órgão sexual também. E iria para a coleção de amuletos, que nem o da minha prima foi. Só que por conta dessas duas autoridades aqui, o Brasil jamais vai saber. Jamais. A conduta de vocês mudou? E se fosse com as crianças de vocês? Eu sou capaz de dar minha vida pela minha filha e por qualquer criança. Eu cuido de uma aqui. Tem outra que é vizinha. Estava marcada para morrer as duas. E eu tive que fazer sérias ameaças. Mas os dispositivos não foram tirados. Não foram. Um exemplo aqui do porquê eu estou perguntando se a conduta de vocês, líderes, mudou em relação ao Tribunal do Crime e ao Código de Ética de vocês. Uma pessoa em uma época torturou uma criança e enviou as imagens dele mesmo torturando a criança, uma criança de 3 anos, segundo ele, filha de um desafeto aí, coisa do crime. Foi para o programa do Ratinho. Chocou o Brasil. O que fizeram? Foi pra cadeia o cara. Mas não sei se foi por isso. Chegando lá, ele teve uma bela de uma lição. Não sei se ainda está vivo. Eu esperava que não tivesse viva essa pessoa. E não peço desculpa por isso não. O que eu penso aqui a respeito de muita coisa já está bem claro, não é? Não espero que esteja viva não, essa pessoa que torturou essa criança não. Enfim, mas se tiver, ganhou uma bela de uma lição. Nunca mais cometeu nenhum crime contra criança nenhuma, nem de rival, nem de não rival. Nunca mais. A pessoa, enfim, que deu a lição era um dos líderes aí, não sei. Tem isso aí documentado no YouTube. Mas eu posso ser presa, porque a justiça brasileira pode entender que eu estou fazendo apologia ao crime, quando na verdade eu só queria que a justiça não fosse seletiva. Só isso, só isso. E aí aconteceu isso. Essa pessoa ordenou. E a pessoa pagou pelo que fez dentro da cadeia. E nunca mais cometeu nenhum crime contra nenhuma criança. Então são esses os questionamentos que eu tenho para fazer para vocês. Se o ramo, se a resposta aí for positiva, se vocês tiverem mesmo aceitado a proposta dessas 3 pessoas, o questionamento novamente que eu faço para vocês é: a conduta de vocês em relação a algumas coisas mudou? Em relação ao ramo, que é somente tráfico de entorpecentes, mudou? Em relação ao espiritual, mudou também?
Vocês estão aceitando bruxos canibais, vilipendiadores de cadáveres, mutiladores de cadáveres. Em relação à pedofilia, estão aceitando pedófilos. Em relação ao nazismo, estão aceitando nazistas. Vocês sabem o que o nazismo prega. E em relação a estarem colocando mulheres de traficante, não só como laranja, para lucrarem com esses negócios aí, mas para servirem também sexualmente essas pessoas e que saem outras pessoas, vocês estão aceitando também? Mudou a conduta em relação a isso? Está sendo de comum acordo? E em relação à proteção, se tiverem aceitado, vocês acham que com a proteção de 2 pessoas aqui, que nem essas, e da polícia brasileira, que faz escolta aí para essas pessoas, essas 3 pessoas realmente precisam da proteção de vocês, sendo tudo isso indo contra tudo, enfim, que o que vocês aí têm de código aí, de ética, de conduta aí no tribunal aí de vocês, enfim, indo contra tudo aí que é falado dentro aí, tanto de uma como outra. Vocês acham que elas realmente precisam da proteção de vocês? E assim eu termino mais um vídeo. Eu vou aguardar a justiça brasileira tirar o meu canal do ar, tirar esse vídeo do ar. Eu vou linkar o vídeo do Vic Vanilla aqui, que está expondo toda essa sujeirada aí para o Brasil, do que essas células neonazistas aí estão fazendo aí dentro do Brasil, como funciona. A questão da parte espiritual também, porque não é só uma parte tecnológica, de crime tecnológico. Tem toda a parte aí do ocultismo, de práticas ocultistas aí do nazismo, que essas células neonazistas, enfim, praticam aí junto com as pessoas que aderem aí à ideologia aí junto com eles, com direito a sacrifício humano, de adultos, crianças, adolescentes, entre outras coisas, canibalismo, entre outras coisas, inclusive a pedofilia. Então é isso, se derrubarem o meu vídeo, tirarem ele do ar, se eu receber multa, processo da justiça, alguma intimação, alguma voz de prisão, ou se tirarem o vídeo do Vic Vanilla, que eu vou linkar aqui, do ar, enfim, saibam aí, cidadão ou cidadã brasileira, que não querem que vocês saibam a verdade, que vocês acordem para a vida. Vai estar provado, é isso. Mas enfim, eu não irei parar. Eu não irei parar. Com a minha denúncia e com a minha exposição, enquanto eu não ver a justiça sendo feita, mesmo que tardia e fora do Brasil. Porque é isso que eu estou entendendo, que eu vou ter que sair do Brasil. Não por conta somente de não poder sobreviver aqui, que essas pessoas não permitem, mas por conta também da injustiça. Então é isso. Meu muito obrigado. Eu aguardo aqui. Posso chamar de justiça? Eu aguardo. Posso chamar de justiça ou não é justiça? Eu aguardo processo, eu aguardo voz de prisão, eu aguardo multa diária, eu aguardo qualquer coisa, menos que a justiça seja feita. Esse foi mais um vídeo do canal Arquivo Morto Brasil. Tenham todos uma ótima tarde e aguardem os próximos vídeos. Muito obrigada pela atenção.